Olá, gente, tudo bom? Professor Breno Gramacho Seixas Santos aqui com vocês, resolvendo a segunda fase da Baiana, processo seletivo 2019.2. Tivemos essas aulas aí para revisão, você que fez o curso com a gente, e vamos agora resolver as questões de química que apareceram na prova da Baiana. Vamos lá. Primeira questão que nós temos é a questão 6. A questão, ela trouxe uma tabela com os elementos químicos sódio e potássio, e uma questão de solubilidade. Ela mostra que o raio do cátion hidratado do sódio é menor do que o raio do cátion hidratado do potássio, apesar de que os raios dos cátions sem estar hidratados são menores, estão em ordens diferentes. Enquanto o sódio sem água é menor do que o potássio, o sódio com água é maior do que o íon potássio, ok? E aí ele mostra que a condutibilidade ou a condutividade da solução aquosa é maior para aquele que tem um raio hidratado menor. E aí vem a pergunta, né? Primeira coisa que ele pede é explique a interação entre um cátion e a molécula de água. Como é que a gente vai fazer? Nós temos aqui, vamos pegar o K+. Então, nós temos que entre um cátion H+, e a molécula polar da água, a ligação íon dipolo. Então, você vai colocar aqui, ligação íon dipolo, escreveu seu íon, vou botar K+, né? Aí eu botei H+, perdão, íon K+, na verdade, entre um cátion K+, está perguntando K+. Você vai colocar aqui o K+, ok? Pode colocar um círculozinho nele e colocar as moléculas de água. As moléculas de água vão estar voltadas, o oxigênio voltado para o K, ok? Está aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque a parte com polaridade negativa na molécula de água é o oxigênio. Então, a gente vai botar, já foi. E o que nós temos? Nós temos agora o cátion, o íon K+ hidratado, e você representando aqui as ligações íon dipolo. Então, aqui você tem uma ligação íon dipolo, ok? Se você ainda quiser colocar na prova, você fala que toda essa região aí que está formando o íon hidratado seria associado a uma palavrinha, camada de solvatação. Ok? Então, está aí. Explica a interação entre um cátion e uma molécula de água. No íon hidratado, na formação do íon hidratado, você tem ligações do tipo íon, K+, dipolo, porque a água é uma molécula polar. A gente já botou aqui, entre um cátion e K+ é a molécula polar da água, a ligação íon dipolo. Ok? Você poderia explicar um pouco mais, mostrar por que a água é polar, poderia calcular a polaridade da água. Se você acha que a resposta está muito curta, você pode ser um pouco mais extenso na resposta, ok? Antes de você colocar a estrutura, escrever os momentos de polo da água, poder colocar aqui, vou botar aqui uma molécula de água, botar ela em vermelho, e mostrar na prova, antes, né, de que você tem uma tendência de carga negativa para o oxigênio e positiva para o hidrogênio, e por isso você tem vetores momento de polo apontando para o oxigênio, que faz com que a água seja polar. A água é polar. Tudo bem? Tem outra pergunta. Justifique a maior condutividade do K+. E aí a questão é, o que faz a condutividade elétrica ser maior ou menor? É a mobilidade dos íons. Então, um íon hidratado menor é mais móvel, é mais fácil dele se movimentar do que um íon maior. Aí você vai escrever que a condutividade elétrica depende da mobilidade dos íons. Ou seja, que um íon que é muito maior, ele vai acabar sofrendo algum tipo de resistência e ele não vai conseguir se movimentar tão rapidamente, né? Ele não vai ter uma corrente tão boa. Por que, pessoal, que o K+, acabou tendo
um raiozinho menor. Pode ser que ele tenha atraído menos moléculas de água. Observe que o Na+, ele tem um raio pequeno e a atração que nós temos entre a molécula de água e o íon poderia ser explicado por atração eletrostática. Então, existe uma razão chamada razão carga-raio. Quanto maior essa razão carga-raio, maior a atração das moléculas de água para este íon. E daí, se você tiver muitas moléculas de água no íon, você vai ter um íon hidratado muito grande com a mobilidade menor. Então, vamos botar aqui, ó. A condutividade elétrica depende da mobilidade dos íons e, uma vez que o íon K+, hidratado, o íon K+ hidratado, cadê ele? Está aqui. É menor, vírgula, a ele estaria associado uma maior condutividade. Se você acha que é interessante falar sobre o que eu comentei de razão carga-raio, você vai explicar para ele por que menor ou maior, mas essa não foi a pergunta da questão, tá? Ela pediu, me dê um argumento para falar por que a corrente elétrica é maior. Se você assim quiser, você pode falar de que existe uma razão carga-raio, eu vou colocar aqui do lado para você, mais como um adendo, né? Mais como um adicional. Mas não quer dizer que a questão precisava disso. Que a interação... Olha, isso aqui não é a resposta, tá? Só para você ter uma coisinha a mais. A interação entre íon e água, que é uma molécula polar, vírgula, poderia ser estudada por meio da razão carga-raio. Ou seja, quanto maior a carga, quanto maior essa razão carga-raio, maior a atração das moléculas de água em relação a esse íon, e aí mais moléculas de água poderiam estar ali ao redor desse íon, esse íon seria maior. Então, observem que no caso você tem Na+, e tem K+, e a carga é a mesma, sabe que a carga é a mesma, é mais 1 para os dois. Só que o raio do Na+ não hidratado, dá uma olhadinha aqui, ó. O raio do Na+ é menor, é 102. Então, esse rapazinho aqui, eu vou botar uma bolinha assim, ó, uma bolinha desse tamanho. E aqui eu vou botar uma bolinha grande. Estão comigo? E a atração depende dessa razão carga-raio. Então, mais moléculas de água podem estar sendo atraídas pelo Na+. E aí, o que pode estar acontecendo? O íon hidratado está ficando com um tamanho bem grande. Já no caso do K+, como o raio é maior, a atração eletrostática acaba sendo menor. Lembre de física que quando você aumenta o raio, com a distância maior, você tem uma atração, você tem um campo elétrico menor ali, tá? De intensidade menor. Então, você teria menos moléculas de água sendo atraídas. E, portanto, esse íon acabou ficando menor, o íon hidratado do K+, tá aqui, vamos lá? Esse íon hidratado acabou ficando menor do que esse íon hidratado. Tá certo? Então, tá aí a resolução. É importante saber como escrever, mas vamos fazer mais uma questão aí dessa segunda fase da Baiana 2019.2. Vamos continuar. Segunda questão que é na Baiana na parte de Química, é a questão 7, processo 2019.2. A questão traz um texto, mas o que ela pede para a gente é a fórmula estrutural de um composto orgânico, que ele fornece o nome, e a identificação do carbono assimétrico, com a gente dizendo por que aquele carbono é assimétrico. Então, vamos resolver. Primeira parte que nós temos aqui é nomenclatura. Concorda? Então, a gente tem aqui, qual a fórmula estrutural de 1-fenilaminopropano? Comece pela estrutura do propano. Você vai lá e fala, propano tem 3 carbonos. Então, você tem 1, 2, 3. Esse seria a estrutura base, o esqueleto do propano, 3 carbonos. Prop, 3 carbonos. An, só tem ligação simples e hidrocarboneto. Mas, no carbono 1, você deve colocar, no carbono 2, tem que colocar um grupo amino, que é o grupo amino, um NH2. Então, vou colocar em vermelho para chamar atenção. No carbono 2, o carbono do meio, você coloca um grupo amino, NH2. Então, agora você tem um 2-aminopropano. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, tanto faz a ordem que você vai escrever, 1, 2 ou 3, ou 1, 2 ou 3. Eu vou fazer da esquerda para a direita. Agora, ele pede para que a gente coloque um fenil
No carbono 1, o que vem a ser o fenil, vou colocar de preto. O fenil é uma estrutura de anel aromático. Aqui, ó. Fenil. Estão comigo? Sim? Para terminar, vamos completar os hidrogênios, né? Então, aqui eu tenho uma ligação mais 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. Portanto, isso aqui seria a minha fórmula estrutural de 1-fenil-2-aminopropano. Lembre que quando ele pede fórmula estrutural, ele quer que você represente, desenhe a molécula, tá bom? E a segunda coisa que ele pede é identifique o carbono assimétrico justificando. Então, na prova, você iria escrever a fórmula estrutural é 2 pontos. Agora você vai justificar o que é um carbono assimétrico e marcar para ele que é o carbono assimétrico. Em geral, a marcação de carbono assimétrico é feita por asterisco. Isso pode ajudar você, porque quem trabalha com química já deve ter visto o carbono assimétrico sendo marcado por asterisco. Então, você marca um asterisco aqui na sua fórmula e escreve assim para ele, ó, o carbono quiral ou assimétrico é aquele ligado a 4 ligantes diferentes. Observamos que o carbono 2, abre parênteses, marcado com um asterisco. Aí você vai falar, isso não é marcação de prova? Não, isso é uma forma de marcar que é conhecida em química. Eu falo conhecido porque você pode encontrar materiais que botam carbono assimétrico com asterisco, tá? Então, mais pessoas podem conhecer isso. Observamos que o carbono 2, marcado com um asterisco, está ligado a 2 pontos. Ele está ligado a hidrogênio, ele está ligado a CH3, ele está ligado a NH2 e ele está ligado ao núcleo aromático CH2. Logo, o carbono 2 é assimétrico. Já foi. Você conseguiu escrever a justificativa, foi direto, né? Mostrou a estrutura, conseguiu fazer a fórmula e está aqui a resposta da questão 7, tá bom? Vamos agora para a questão 8, processo 2019.2, questão típica que a gente trabalhou na revisão, tá certo? E aí, vamos lá para o que ele está pedindo. Ele colocou 2 fórmulas de substâncias orgânicas, o valerato de estradiol e o estradiol, mas a pergunta é qual o nome do ácido carboxílico obtido na hidrólise do valerato de estradiol? E a outra pergunta que ele nos faz é identifique as classes funcionais que você tem no estradiol, justificando. Então vamos lá. Questão típica, questão de nomenclatura, questão de orgânica, identificação de função. Vamos lá. Então, qual o nome do ácido carboxílico obtido na hidrólise? Não sei se você se recorda. Foi uma das reações que eu chamei a atenção para vocês que cairiam na baiana, que cai com frequência da baiana, né? Reação de hidrólise, caiu de novo. Então, como é que a gente faz a hidrólise? A gente observa o heteroátomo, sim? Então, você vai olhar para esse O aqui, ó, e esse rapazinho daqui vai acabar formando seu ácido. Então, você percebeu um heteroátomo, circula a estrutura que tem lá o seu heteroátomo. Sabe, por que você não circulou essa, professor? Porque eu quero formar o ácido. Então, como eu quero o ácido, eu já tenho aqui o C-O. Se ele quisesse que eu formasse o álcool, eu ia pegar o da esquerda. Tudo bem? Mas ele quer o ácido. Se eu pegasse O com a estrutura da esquerda, botava o hidrogênio, eu tinha um álcool. Como ele pediu o ácido carboxílico, eu vou pegar o O com o C-O, que marca a função ácido carboxílico. Então, a gente vai repetir aqui na nossa solução, aqui, ó, na hidrólise, é formado o ácido. Eu vou colocar aqui o formato dele, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem um Ozinho aqui, um dupla O. E você bota o hidrogênio. Só vou colocar de vermelho para vocês, para que você perceba
que a gente tirou e botou um hidrogênio desse lado. Botaria um OH do outro para você ter o álcool se ele perguntasse. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu vou colocar o nome do ácido aqui, a gente vai fazer a contagem, se tem 5 carbonos, é pente, só tem ligação simples, pentan, e é um oico. Então, você vai escrever o ácido pentanoico. O ácido pentanoico. Então, na hidrólise é formado o ácido pentanoico. E você colocou o formato dele aqui, você já está justificando o que é esse ácido, porque se chamou de pentanoico, 5 carbonos. Tá certo? A segunda pergunta dele é: identifique as classes funcionais no estradiol, justificando. Então, se a gente olhar agora para o estradiol, a gente tem aqui um OH ligado em núcleo aromático, o que para a gente identifica uma função, isso aqui, né? Identifica um fenol, ok? E um OH ligado em carbono saturado, que para a gente identifica um álcool. Então, como ele quer que a gente justifique, a gente vai dizer que tem fenol e tem álcool, mas antes eu vou explicar o que é um fenol e o que é um álcool, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Sabemos que, dois pontos, a função fenol apresenta hidroxila ligada diretamente em anel aromático. O segundo ponto, a gente também sabe que a função álcool apresenta OH ligado diretamente em carbono saturado. Você acabou de justificar. Agora você vai responder quais são as funções. Portanto, vírgula, no estradiol, verificamos a presença das funções fenol e álcool. Justificativa do porquê do que é um fenol, do que é um álcool, e mostrando que tem um fenol e que tem um álcool. Tem algo a mais para fazer? Tem. Se você tiver espaço, tempo, estava conseguindo fazer todas as questões, você poderia repetir na resolução a figura do estradiol e colocar essa figurinha lá na sua resolução. Circular onde é que você tem fenol, onde tem álcool. Ou seja, aqui embaixo você completava, embaixo da sua resposta você completava com a fórmula estrutural, mostrando para ele onde é que está o fenol e aonde estaria o seu álcool. Tá certo? Última questão de química, questão 9 do processo da Baiana, processo seletivo 2019.2. Vamos fazer uma questão maior, tem mais detalhes. É a questão diz o seguinte: ela coloca ainda o valerato de estradiol e o estradiol, o texto da questão 8 é o mesmo da questão 9, e ele pede: determine a massa de valerato de estradiol em miligramas que produz 2 miligramas de estradiol, ok? E deu a massa do valerato de estradiol. A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão é: como é que eu produzo estradiol a partir do valerato de estradiol? E ele diz lá no enunciado da questão 9, que é feito por hidrólise. Então nós temos aqui que, vamos completar essa reação aqui, ó, que esse composto, essa substância vai se transformar nessa. Mas, bota aqui uma setinha, né? Um pouquinho menor. Mas quem vai aparecer aqui vai ser esta substância mais água. Então, você tem água mais isso, formando estradiol. E lembra lá da questão 8? Quem é que era formado também? O ácido pentanoico. Então, você tem aqui, ó, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, C dupla O, OH. Ok? Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque a gente vai precisar da massa molar do estradiol para resolver nossa questão. Tá bom? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol de valerato de estradiol mais água produz 1 mol de estradiol mais 1 mol de ácido pentanoico. Então, nossa resolução começa com isso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, resolução. A reação de hidrólise é 2 pontos. Você pode escrever, desenhar essa estrutura, essa, é uma forma legal de fazer, tá bom? Porque vai estar lá descrito, mas pode demandar um certo tempo.
eu vou escrever as palavras, os nomes de cada um deles. Então, a reação de hidrólise é valerato de estradiol mais água, se transformando em estradiol mais ácido pentanóico. Já foi. O que mais a gente vai escrever? Vou balancear essa reação para ele. Vou colocar aqui, ó, que 1 mol desse cara com 1 mol desse cara reage, forma 1 mol desse com 1 mol desse. Isso me ajuda muito, porque, de acordo com Lavoisier, a massa de uma reação química se conserva. Então, se eu tenho 1 mol, se eu tenho 365 gramas por mol aqui, vem comigo, e eu tenho uma massa molar d'água aqui 18, o total de massa que eu tenho na minha esquerda, se eu tenho 1 mol e 1 mol, seria 365 mais 18. Me daria 383. Isso é uma forma rápida de calcular a massa molar do estradiol. Por quê? A soma dessas duas massas molares aqui, ó, vai ter que dar 383. Então, em vez de calcular a massa molar do estradiol, que é muito maior, eu posso dizer que a massa molar do estradiol mais a massa do ácido pentanóico é igual a 383. Faço isso num rascunho e coloco para ele lá que a massa molar do estradiol é o valor que a gente vai achar. Vamos fazer isso? Aqui, ó. Eu sei que aqui é 365, né? 365 mais 18, deu 383. Tem que ser igual a massa do estradiol. Então, massa do estradiol está aqui, ó. Isso é rascunho, tá, gente? Não é para aparecer na prova. Massa do estradiol mais a massa do ácido pentanóico vai me fornecer 383. Então, se eu pegar o 383 e subtrair da massa do ácido pentanóico, você fala, quanto é isso? Vamos lá, é facinho. Mas facinho não, é possível, né? Não é que é facinho, é mais fácil do que calcular essa. Vamos lá. Cadê os hidrogênios? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 hidrogênios. Então, o meu ácido pentanóico tem 10 hidrogênios, ok? Ele é H10. Quantos carbonos ele tem? 5, né, que é pentanóico. C5 e 2 oxigênios. Vamos calcular essa massa aí. 10 hidrogênios dá 10, 5 carbonos dá 60, 10 mais 60, 70, 70 mais 32 do nosso oxigênio, 102. Então vai ser 383 menos 102, nos fornece 182,281, seria a massa do nosso estradiol. Ok? Certinho? Então vamos lá. Eu teria aqui o 281, então vou agora calcular a massa de valerato de estradiol. Para produzir quanto? 2 miligramas. Então, vamos lá. Da equação química... Opa, antes eu vou escrever para ele quem é a massa molar do estradiol. Né? Bota lá. A massa molar do estradiol é 281 gramas por mol. Sendo assim, da proporção estequiométrica, escrevi para ele, vou apresentar a minha regra de 3. Eu sei que 1 mol de valerato, ou seja, 365 gramas de valerato de estradiol se relacionam com 1 mol de estradiol, 281 gramas de estradiol. Assim como eu quero produzir 2 miligramas de estradiol, boto lá 2 miligramas de estradiol se relaciona com X. Vou calcular o meu X. Ok? X é igual a 365 dividido por 281 vezes 2 miligramas. Só a gente fazer a continha. Tudo bem? Então, a gente acha a nossa massa, você vai achar uma massa aproximada aqui, e você vai depois escrever para ele, determine a massa de valerato de estradiol em miligramas que produz. Você vai colocar, lembra daquela a ideia do sanduíche, né? Logo, portanto,
Portanto, a massa, ele quer de valerato, não é isso? A massa de valerato de estradiol necessária é de... Aí, vamos ter que fazer a conta, né? Vamos fazer a nossa continha na direita? Vamos lá. Vou pegar 365 dividido por 281, certo? Então, 365 dividido por 281. Observe que eu vou colocar 1 aqui, vou subtrair 281, saiu 4, 16 menos 8 dá 8. Agora já vou dizer uma vírgula, 840 dividido por 281. Não é 5, você colocar 3, dá bem pertinho. Olha lá, se colocar 3, ó, dá 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 2, 6, 8, dá aproximadamente 1,3. Então você bota aqui, ó, aproximadamente, isso aqui é 1,3. Vai multiplicar por 2, isso vai dar 2,6 miligramas. Então, portanto, a massa de valerato de estradiol necessária é de aproximadamente 2,6 miligramas. Ok? Perceberam? E aí, pessoal, gostaram da prova? Perceberam que tem relação com a nossa revisão, fizemos questões sobre esses assuntos, não vieram assuntos muito diferentes, não vieram mesmo. Pode perceber que a gente trabalhou com cálculo estequiométrico, a gente trabalhou com essa questão de fazer uma regra de 3, caiu, vamos fazer uma ideia aqui da prova, né? A primeira questão, a questão 6, foi uma questão de ligação, a gente falou da ligação em dipolo, era uma questão que também você tinha que pensar um pouco para falar da questão da mobilidade, então nisso apareceu uma coisinha ali que já apareceu em outra prova da Baiana, razão, carga, raio, tá? A segunda questão que a gente fez é uma questão também bem possível, né, de a gente fazer, eu vou pegar aqui para a gente comentar. A segunda questão que a gente trabalhou é uma questão, vou vir aqui para a gente comentar, que era a questão da orgânica, a questão clássica de orgânica, ok? E era uma questão que trazia a nomenclatura, monte de nomenclatura, e caiu isomeria ótica, lembra? Assim, olha, não caiu tanto nesses últimos anos, mas vamos falar de isomeria ótica. Foi lá e caiu isomeria ótica, ele perguntou por quê. E a gente trabalhou, ainda bem que a gente trabalhou, né? E caiu na prova de 2019.2, tá? A parte de dar o nome, nomenclatura, e a parte da isomeria ótica. A terceira questão e a quarta questão, que são as questões 8 e 9, a questão 8 a gente fez, que era identificação de função, né? Uma questão de identificação de função e a questão de hidrólise, reação orgânica, que cai bastante na Baiana, a gente viu reação de hidrólise, então espero que você tenha conseguido fazer, tá bom? Não conseguiu fazer, continua estudando, continua tentando, tá certo? E na nona questão, a gente viu a questão clássica que cai nas provas da Baiana, questões de cálculo estequiométrico com contas, com cálculo de fórmula. Então ele botou numa única questão cálculo de fórmula. Você viu que eu não fiz a conta da fórmula bonitinho, eu preferi, deixa eu só botar um aqui, eu preferi fazer a minha contagem utilizando a diferença entre a massa do ácido pentanóico e a massa soltar de massas. Eu usei Lavoisier, a ideia de que a massa se conserva num processo químico. Tá bom? Encerramos aqui as resoluções e pode contar com a gente para algum outro vestibular, mas se você passou, meu querido, meus parabéns, vá em frente, siga seu caminho, e se assim você quiser, comente aí nas redes sociais, nos dê essa informação de que você passou, é importante para a gente, e divulgue o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço e até a próxima prova, se for o seu caso, ou se a gente se encontrar por aí, você já aprovado na prova da Baiana, já aprovado na Baiana de Medicina. Valeu, gente!